Graça e paz, amados, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui no templo da IBN Novo Tempo, na cidade de Altos, nossa igreja começando aqui um projeto. Creio que grandes coisas Deus vai fazer aqui nessa cidade. Pela primeira vez estamos gravando uma mensagem aqui em nossa igreja. Estou muito feliz por esse privilégio, essa oportunidade. Você que está em casa agora, de qualquer lugar que você estiver assistindo esse vídeo agora, em qualquer época, que Deus te abençoe, que você sinta-se tocado por essa palavra. Eu espero que ao final dessa mensagem você tenha sido ministrado pelo Espírito Santo. Eu estou aqui com meu coração cheio da graça de Deus, como eu sei que você também na sua casa está, os irmãos que estão aqui também. Acabamos um momento aqui de louvor maravilhoso aqui na casa de Deus. Como é bom a gente adorar a Deus, e quando nós estamos com o coração aberto para louvar o Senhor, nós não nos preocupamos com quantidade de pessoas. Você que está em casa aí com a sua família, pode ser uma pessoa com você, 2, 10, não importa. Nesse momento você pode aí na sua casa sentir a presença de Deus, receber o toque do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo que está aqui, ele está na sua casa também, e ele vai ministrar no teu coração essa palavra que ele colocou dentro de mim para eu compartilhar com vocês. Porque eu digo sempre que a pregação é você colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro de você. Então, essa palavra está fervendo aqui dentro de mim, e eu sei que o Espírito de Deus vai falar com você nesse momento. Muito bem, hoje é uma data muito especial, né? 25 de dezembro, de ontem para hoje, né? Foi uma noite que muitas famílias, né, viveram os seus momentos de celebração, ceia de Natal, muita comida, muita festa, muito presente. Eu não vou falar especificamente sobre o Natal, porque hoje pela manhã eu já publiquei aqui no canal um vídeo, você pode assistir, inclusive está na descrição aqui desse vídeo, e também você pode acessar aqui no card, você pode clicar depois e assistir esse vídeo que eu gravei pela manhã falando sobre o Natal sem Jesus. Mas hoje eu quero falar de um assunto muito importante, porque enquanto muitas pessoas olham para a manjedoura, olham para o nascimento de Jesus, essas mesmas pessoas estão esquecendo de olhar para um fato muito importante, um dos maiores acontecimentos da história, que foi a crucificação de Jesus. E para isso eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17, e a primeira parte do versículo 18. Vamos ler essa parte, vamos ler essa passagem, e você que está em casa pode acompanhar aí na tela também a referência, porque esse texto ele fala ao nosso coração a respeito da crucificação de Jesus. Está escrito assim, irmãos, João 19, versículo 17 e o 18. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, isto é, Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a Deus a direção dessa palavra, e que o Espírito Santo ele alcance seu coração nesse momento. Nós vamos orar. Eu creio que nesse momento Deus estará falando ao teu coração. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te exaltar por essa palavra, por esse texto que fala, que narra um dos maiores acontecimentos da história, que foi a crucificação do nosso Senhor. Aquele que era inocente, sem pecado, justo, veio a essa terra, sofreu em nosso lugar, pagou o preço, foi crucificado, foi sepultado, mas a tua palavra diz que ao terceiro dia
Ele ressuscitou. E nós te damos graças, porque o Senhor veio a esse mundo nos resgatar. O Senhor veio a esse mundo salvar a nossa vida. O Senhor veio a esse mundo nos tirar do império das trevas e nos transportar para um lugar de bênção, de alegria. Eu te peço nesse momento que essa palavra alcance o coração de cada pessoa que vai ser ministrada agora por ela, aonde quer que essa palavra seja acessada, em qualquer lugar desse planeta, em qualquer época, que o Espírito de Deus toque no coração de todos. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre a vitória de Jesus na cruz. Todos nós usamos os esforços possíveis para vencer nas áreas que nós desejamos, que queremos alcançar. E às vezes acontece que muitas pessoas desistem de lutar por seus sonhos, por seus ideais, por seus projetos. E eu digo sempre que a derrota não acontece em nossa vida quando nós sofremos uma perda. A derrota vem quando desistimos de lutar, quando nós abandonamos o nosso sonho, os nossos projetos. Quantas pessoas que têm desistido de prosseguir na sua caminhada, de prosseguir lutando para a realização dos seus sonhos. E quando essas pessoas se comportam dessa forma, elas estão decretando a sua derrota permanente. E um dia, no passado, nós perdemos uma guerra, perdemos uma batalha no Jardim do Éden, quando nos aliançamos com o pecado. Perdemos tudo que Deus tinha nos dado. Quando Adão tropeçou, quando Adão tomou a decisão errada, tudo que nós tínhamos de bom foi perdido, foi jogado fora. E essa derrota colocou em risco não só a nossa vida com Deus no presente, naquela época onde o casal foi expulso daquele jardim, onde o casal teve a sua comunhão com Deus prejudicada, mas também a decisão daquele casal afetou a sua eternidade com Deus, não só a vida deles, mas a vida de toda a humanidade. Todas as pessoas se perderam e parecia que não tinha mais jeito. A impressão que o inimigo tinha, o pensamento dele, é que não tinha mais jeito, estava todo mundo perdido, que a obra-prima da criação de Deus, que é o ser humano, estava derrotado para sempre. Foi então que Deus, o seu infinito amor, graça e misericórdia, colocou um belo plano em ação. A palavra vai dizer em Gênesis 3,15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para a humanidade, esse acontecimento foi surpresa. Para os homens que estavam com seu futuro perdido, eles foram surpreendidos pelo amor de Deus. Mateus vai dizer que os homens que estavam na região e sombra da morte, aqueles que estavam sem esperança, Jesus se manifestou trazendo luz, trazendo vida. Para a humanidade foi uma grande surpresa, mas para Deus tudo estava acontecendo no tempo certo. Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado
e ressuscitou. Ressuscitou para nos dar vida eterna. E como eu disse anteriormente, de ontem para hoje, que é a data em que as pessoas celebram, né? Estou gravando essa palavra numa quinta-feira, mas está indo ao ar no sábado. Então, de ontem, sexta-feira, para hoje, sábado, dia 25, muitas pessoas têm a cultura até mesmo de virar à noite, dizendo elas que comemorando o Natal. Na verdade, o Natal significa simplesmente nascimento. A palavra Natal significa nascimento. Então, todos nós aqui temos o Natal, que é o dia que nós nascemos. Mas, geralmente, quando se pronuncia essa palavra Natal, a nossa mente é transportada para 25 de dezembro, que dizem, o nascimento de Jesus. Nós sabemos que ele não nasceu nessa época, eu não vou entrar aqui no mérito, todos nós sabemos que ele não nasceu nessa época, mas, como eu digo sempre, o importante não é uma data, não é um dia, o que é importante é o fato. Ele nasceu, ele veio a esse mundo para nos dar a vida eterna. Mas as mesmas pessoas que se prostram diante da manjedoura, reconhecendo aquele ato de humildade, de humilhação, são as mesmas pessoas que descartam o poder da cruz, que não reconhecem a crucificação de Jesus. Então, uma festa que era para ser celebrada aos pés de Jesus, tornou-se oportunidade de enriquecimento, de banquetes, de trocas de presentes, de celebração, de muita bebida, de muita alegria. E essas pessoas que ontem estavam alegres, hoje estão ressacadas, sem nem saber o que significa Natal. Então essas pessoas que na verdade reconhecem o nascimento de Jesus, mas não reconhecem a sua morte, elas estão andando na contramão da palavra de Deus. E eu quero deixar uma palavra para você hoje, falando sobre a cruz, que foi exatamente na cruz onde Jesus nos resgatou, onde o Senhor nos deu nova vida. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é que Jesus venceu o pecado. A única coisa que pode nos separar de Deus, como eu falei do acontecimento lá de Gênesis, o Senhor venceu, Jesus venceu lá na cruz. A palavra de Deus diz em Isaías 59:2: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Jesus resolveu esse problema, não foi na manjedoura, mas foi lá na cruz. Não foi na estrebaria, mas foi cravado na cruz, quando ele foi colocado ali naquele monte Gólgota, onde ele deu o brado, onde ele disse está consumado, onde ele falou tetelestai, isto é, está consumado, está terminado, está encerrado. O propósito dele foi morrer na cruz, para que nós pudéssemos receber de Deus a redenção e o perdão dos nossos pecados. Por isso nós que estamos aqui devemos louvar a Deus. Você que está em casa, exalte o nome do Senhor, porque aquilo que podia separar você de Deus, lá na cruz, Jesus já venceu, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Mas alguém pode alegar que o pecado do outro é maior do que o seu, e portanto não tem chance de perdão. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você: quem diz essa palavra, na verdade, não conhece o amor de Deus, não conhece a graça de Deus, muito menos aquilo que Ele ensina aqui em sua palavra. Eu tenho um texto aqui para
deixar para você, e essa palavra vai acertar o seu coração agora, em qualquer lugar que você está agora. Seja ministrado, porque talvez você está deprimido, sendo acusado pelo inimigo, por um pecado, um erro que você cometeu, e o inimigo está dizendo que você não vai ser perdoado. Deixa eu te falar uma coisa, Romanos 5,20 está escrito: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Você tem direito ao perdão do Senhor, e foi lá na cruz que Jesus fez essa obra, porque Ele enfrentou a cruz. O pecado não pode te vencer mais, o pecado já não pode mais nos vencer. O pecado foi vencido pelo poder de Jesus. Mas então, muitos perguntam: por que eu ainda peco? Por que eu ainda erro? Às vezes nós erramos porque estamos em um mundo infectado, estamos em um mundo que está eivado de toda sorte de maldades, estamos em um mundo que está completamente cheio de trevas, e às vezes nós acabamos tropeçando. Mas eu creio que você não deve viver no pecado. Não estou louvando aqui o pecado, eu estou dizendo a você que não podemos dar liberdade ao diabo de nos acusar de uma coisa que o Senhor já resolveu, que o Senhor já nos perdoou. Pecar é uma coisa, viver no pecado é uma outra coisa muito diferente. Se você cometer um erro e o diabo está te acusando, que você seja perdoado agora, se você se arrependeu, em nome de Jesus. O maravilhoso sangue de Cristo já nos purificou de todo e qualquer pecado. A palavra de Deus diz em 1 de João 1,7: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus por essa palavra. A questão, queridos, não consiste tanto em lutar contra as trevas, mas o seu desafio é ser luz, porque a luz, aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Então você que comemorou o Natal ontem, que tipo de Natal você está celebrando hoje? É um Natal apenas de comida, de presente, de brincadeiras, de celebração? O Natal, esse Natal é para estar diretamente ligado a Jesus, a Cristo, ao Filho de Deus, àquele que veio a esse mundo para pagar o preço por nossas vidas. Lá na cruz Ele pagou o preço. A segunda coisa que Ele venceu na cruz, Jesus venceu a maldição. Glória a Deus. Você que está me assistindo agora, digita nos comentários aí, glória a Deus. Diga mesmo, porque Jesus venceu a maldição. Queridos que estão aqui, você que está em casa agora, por que é tão importante nós celebrarmos a vitória de Cristo sobre a maldição? É porque a maldição, ela nos tirava o direito de desfrutarmos legalmente da bênção de Deus. Quando estávamos debaixo da maldição, nós estávamos sendo privados de desfrutar da bênção de Deus. E a palavra vai dizer em Gálatas 3:13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isto é, Ele assumiu o lugar que era nosso. Ele assumiu, porque não tínhamos capacidade alguma de morrer por nós mesmos, porque nós somos impuros. Ele não, Ele é puro, e Ele veio e se fez maldição para que você e eu pudéssemos receber a bênção de Deus.
Olha que coisa maravilhosa. A cruz tirou um peso que estava sobre nós. A cruz de Jesus, não é essa cruz que muita gente anda com ela pendurada no pescoço, não tem nada contra. Cada um toma as decisões que deseja. Mas muita gente que anda com uma cruz, com um crucifixo, não sabe nem o significado, não entende nada do que aconteceu ali. Então este peso que estava sobre nós foi transferido para Jesus. Quem está nele já está livre, amém? Quem está nele já está livre de toda maldição. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Olha só, irmãos, o que diz Romanos 8:1. Olha o que está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está em Cristo Jesus aqui? Diga glória a Deus. Se você está em Cristo, então você está desfrutando da bênção de Deus, porque toda maldição já foi arrancada da sua vida. Uma outra coisa que Jesus venceu, ele venceu a morte, a tão temida morte. E claro, irmãos, eu não estou falando aqui de morte física. Nós vamos morrer fisicamente, com exceção daqueles que estarão vivos no arrebatamento. Se você não estiver vivo no arrebatamento, você vai passar pela morte física. Ninguém escapa. Todos passaremos por essa morte física. Mas existe uma morte pior do que a física, que é a morte espiritual, que é a morte eterna, que é a morte que nos separa de Deus. Então essa morte eterna, essa morte que nos separava de Deus, o Senhor venceu. Essa morte, ela nos roubava o direito de viver eternamente com Deus. Ela tirava o direito de vivermos eternamente com Deus. Portanto, era um inimigo que nos dominava. Nosso destino estava governado por ela, mas Jesus na cruz venceu a morte. Hoje nós somos livres para a glória de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:55: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ou seja, esse texto quer dizer que o Senhor venceu a morte. Tudo aquilo que podia escravizar você por toda a eternidade foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. Em Hebreus 2:15 também está escrito: e livrar-se todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O Senhor venceu, meu irmão. O Senhor foi para a cruz, entregou a vida dele por você, para que você alcançasse essa bênção, a bênção da vida eterna. Essa vitória foi conquistada na cruz, através da morte de Jesus. A cruz dominou a morte, de modo que ela não tem poder sobre aqueles que se revestem de Cristo. Isso porque Ele mesmo disse, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse que através dele nós temos a vida. E em João 5:24 está escrito: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus, querido. Glória a Deus por essa palavra. Jesus venceu a morte. Que você possa aceitar essa vida no seu coração, que você possa ir muito além do que simplesmente celebrar o Natal com um banquete, entregando um presente ou dando um presente. Quantas pessoas que cumprimentaram o outro ou receberam a saudação Feliz Natal, mas estão com as suas vidas arruinadas, estão nesse momento com as suas vidas acabadas.
porque para elas o Natal se restringe apenas em uma celebração humana. Hoje é um dia de você se lembrar da cruz, porque foi lá na cruz que Jesus te deu vida, e você pode desfrutar dessa vida nova a partir de hoje, amém? Glória a Deus. Em quarto lugar, Jesus venceu o inferno, glória a Deus. O inimigo contava por certo que seríamos seus escravos para sempre, na eternidade, que nossa morada seria com ele, mas a cruz alterou os planos do maligno. Olha que coisa maravilhosa, a nossa casa era o inferno, a nossa casa que estava nos aguardando era o lago de fogo depois do juízo, mas o Senhor Jesus veio e alterou nosso destino. É por isso que João 14, a partir do 1 vai dizer: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos o lugar, voltarei outra vez para vos buscar, para que onde eu estou, estejais vós também. É a palavra de Jesus. O inimigo achou que estávamos perdidos, mas Jesus veio, venceu o inferno, venceu o inimigo. A palavra de Deus disse em Colossenses 2, 14 e 15: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele, Jesus, a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia por essa palavra. Aqui está escrito que o Senhor despojou o inimigo, e essa palavra despojou significa como que o Senhor tivesse arrancado a roupa de Satanás publicamente e expôs as vergonhas do inimigo. Essa palavra está dizendo aqui, está nos mostrando que o Senhor veio a esse mundo e ele rasgou aquela nota que a gente usava antigamente, a promissória, como uma dívida que alguém tinha, uma dívida alta, impagável, uma promissória. O Senhor veio e rasgou essa promissória e disse: a sua dívida está paga. Ele triunfou sobre o inimigo, ele envergonhou o inimigo para nos dar vitória, porque ele venceu o inferno. E você não vai para lá, você vai para a eternidade com Deus, você vai estar com Deus. E aqui, amados, está claro que todos os inimigos foram vencidos. A derrota foi tão grande que eles foram despojados, expostos publicamente, envergonhados. Que palavra poderosa! E em Apocalipse diz que Jesus está com a chave do inferno na mão. Apocalipse 1:18: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe, queridos, essa palavra chave significa domínio, governo. O que ele está dizendo é o seguinte: eu estou no controle de tudo, eu estou no governo, eu estou no domínio. Portanto, você que está do outro lado dessa tela, meu irmão, que você possa tomar posse dessa vitória, dessa palavra. Você vai para um lugar, para uma eternidade com Deus, porque o Senhor venceu o inferno. O Senhor venceu tudo. O Senhor venceu para te dar vitória. O Senhor venceu para que você pudesse ser mais do que vencedor. O pecado fechou as cortinas do céu para o homem, mas Jesus na cruz abriu as portas novamente. O Senhor nos possibilitou, o Senhor nos deu uma oportunidade, uma chance, porque as portas dos céus se abriram novamente, e Ele mostrou um novo e vivo caminho,
onde Ele mesmo é o acesso à eternidade. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 19 e 20: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Queridos, essa palavra quer dizer que o Senhor venceu para nos dar vitória. Na cruz Ele venceu. Hoje eu quero convidar você a pensar nessa palavra. Pense como é que está a sua vida, como é que você está passando esses dias, que tipo de honra você está dando a Jesus. Não restrinja a sua vida simplesmente a comemorar uma vez no ano, com um banquete, com muita bebida, com uma troca de presentes. Não, resolva render-se a Jesus. O verdadeiro sentido do Natal está em Jesus. Não tem a ver com trenó, não tem a ver com Noel, não tem a ver com troca de presentes, não tem a ver com árvores de Natal, com luzes, não tem a ver com promoções, não tem a ver com banquetes, tem a ver com Jesus, o Filho de Deus, que deu sua vida na cruz para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Ah, mas Ele foi colocado na manjedoura, é verdade. Ele veio, Ele teve que nascer, porque foi o nascimento dele, foi o início da sua trajetória como um ser humano, como um homem aqui na terra. Ele precisava nascer, e foi colocado na manjedoura exatamente para deixar a prova de humildade, o exemplo de humildade, de simplicidade. Quantas pessoas que hoje fazem do mesmo jeito daquela época. Jesus foi colocado em uma estrebaria porque não havia espaço para Ele nas hospedarias. E quantos lares Jesus não pode entrar hoje? Quantas casas no mundo todo celebraram o Natal onde Jesus não pôde estar presente? E essas pessoas que simplesmente celebraram um Natal somente com prazeres humanos, estão agora, muitas delas, frustradas, tristes, porque elas celebraram algo que não conhecem, um benefício que nunca receberam, celebraram uma festa sem entender. Jesus é aquele que deu sua vida na cruz. Se você celebra o Natal, é importante você olhar para a cruz, porque o Jesus que foi colocado na manjedoura é o mesmo que cresceu e foi pendurado na cruz. Muitas pessoas se prostram, reconhecem a manjedoura, mas rejeitam a cruz, não aceitam a crucificação, não querem viver aquilo que Jesus veio trazer para elas, não querem renunciar à sua vida, seus prazeres, para viver para Jesus. Eu quero deixar essa palavra e dizer a você que na cruz aconteceu a maior vitória que nós precisamos. Na cruz o Senhor nos deu a maior conquista, a maior vitória, a maior recompensa, na verdade o maior presente, já que nós não merecemos nada, tudo é pela graça. E nesse momento eu quero fazer uma oração por você, você que está em casa, pelos irmãos que estão aqui na igreja. Nós vamos orar nesse momento e vamos entregar mais uma vez as nossas vidas ao Senhor. Fiquemos em pé nesse momento e vamos orar em nome de Jesus. Você que está em casa, quero te convidar a orar conosco nesse momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele tocou na sua vida através dessa palavra. Hoje é uma oportunidade de você procurar entender o verdadeiro sentido da vinda de Cristo ao mundo. Ele veio, Ele enfrentou todo tipo de situação humana que Ele poderia enfrentar, que era para nós, e Ele fez tudo isso
para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Foi por você, foi por mim, foi por nós. Então hoje é uma oportunidade de você se curvar diante dele. Quem sabe você que está do outro lado, que está afastado dos caminhos do Senhor, que se encontra distante do real evangelho, quem sabe você foi tocado por essa palavra e hoje você quer voltar. Aí onde você está, você pode orar, você pode voltar seu coração para Deus, você pode se prostrar diante de Jesus hoje, o Jesus verdadeiro, aquele que veio ao mundo para te dar a vida eterna. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar nesse momento, queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, obrigado por enviar teu Filho amado ao mundo para nos salvar, para nos resgatar, nos restaurar, quando o inferno estava celebrando, quando o inimigo estava comemorando a nossa desgraça, a nossa perdição, a nossa condenação. Jesus enfrentou a cruz, não foi numa manjedoura, foi na cruz, não foi na estrebaria, foi lá no Monte Gólgota, que o Senhor derramou o seu sangue, que o Senhor enfrentou os pregos, a coroa de espinho, os cravos. Tudo isso o Senhor fez por nós. E nessa noite nós estamos aqui celebrando o teu nome aqui na igreja. E eu sei que essa palavra está chegando agora nessa casa, nesse coração. Meu Deus, todos os dias Jesus está nascendo. Quando alguém entrega a sua vida a Ele, quando alguém se rende ao Senhor, o Senhor está nascendo no coração dessa pessoa. Quantas pessoas que estão comemorando o Natal, mas Jesus nunca nasceu na vida delas, elas continuam sendo as mesmas pessoas, ruins, vivendo debaixo de opressão. Quantos estão agora, meu Deus, que estão vindo de uma festa, mas estão oprimidas, ressacadas, mas o Senhor tem nos dado o privilégio de estar aqui hoje, celebrando o nome do Senhor. Obrigado, nosso Deus. Eu te peço que a tua palavra alcance cada pessoa que foi ministrada, que ela seja tocada por essa palavra, pelo teu Espírito, meu Deus, que cada um que se lembre do nascimento de Jesus, que também se lembre da morte dele, que se lembre do sofrimento dele, que se lembre de tudo o que ele viveu para lhes dar a vida eterna. Nós queremos te celebrar nessa noite, nós queremos te exaltar e te agradecer pelas maravilhosas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Jesus, nós te amamos, nós te louvamos, porque o Senhor não desistiu de nós, o Senhor não nos deixou sozinhos. Quando tudo estava perdido, o Senhor estendeu as mãos, o Senhor se entregou, se doou, o Senhor veio a essa terra e nos deu a vida eterna. Muito obrigado, meu Senhor, que essa palavra permaneça em nosso coração e que nós possamos viver dias abençoados em nome de Jesus. Nos abençoe sempre, que possamos permanecer firmes e inabaláveis na tua presença, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Você que assistiu essa mensagem, é importante você compartilhar essa palavra com outras pessoas. Espalhe para os seus parentes, seus amigos, porque essa palavra precisa chegar em outros lugares. Amém? Muito obrigado a você que está em casa, que assistiu essa mensagem. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E no próximo sábado, dia 1º, não teremos o encontro com a palavra, retornaremos
dia 8 de janeiro, com o encontro com a palavra, 8 de janeiro de 2022, declarando um tempo de bênção e portas abertas na vida de todos. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos. Graça e paz.